Ei, gente, bom dia. Primeiramente, eu quero me desculpar pela minha ausência. Por motivos pessoais, eu não pude estar aí em Belo Horizonte, mas vamos começar então. Vou para a minha parte aqui do trabalho. A minha parte do trabalho vai ser uma proposta avaliativa junto com uma produção escrita. Nessa produção escrita também vai estar uma questão interpretativa. Então, a gente vai ter uma proposta interpretativa através da produção escrita desses alunos. Então, para eu conseguir escrever, eu tenho que compreender, interpretar a proposta daquele autor, interpretar a estrutura daquele texto. Então, a gente vai trabalhar a interpretação por base disso. Como que vai funcionar? A gente vai propor que as crianças criem versos da cantiga trava-língua, tá? E isso vai ser em grupo. Então, a gente vai dividir a classe em grupo e eles vão criar esse. Para isso, a gente vai apresentar também a estrutura desse trava-língua. Eu dividi mais ou menos a estrutura, aqui, vou voltar aqui um pouquinho, em tipo duas estruturas. Na primeira, a gente tem um trava-língua e um verso comentário. Então, cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa. E o outro é o verso comentário. Olha o trava-língua. E depois, a segunda estrutura são os 4 últimos versos, que é só trava-língua. Então, mais ou menos essa foi a estrutura que a gente teve na nossa cantiga. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai trazer para essa escrita uma função necessária. Então, a gente não é uma produção escrita vazia, né? Em que ninguém vai ler. Nessa produção escrita, a gente vai fazer uma batalha de trava-línguas. Então, as crianças vão criar esse trava-língua para os alunos lerem e tentarem decifrar, né? Conseguir falar rapidamente esse trava-língua que as crianças escreveram, que é a função do trava-língua, que é essa brincadeira, o outro tentar falar o que eu escrevi de maneira rápida. Então, a gente vai apresentar para os colegas, para os alunos, o objetivo dessa escrita, já apresentar o quarto momento, falar, olha, vamos ter uma batalha de trava-línguas para trazer essa função para essa escrita, tá? Só que essa escrita não vai ser uma escrita livre, ela vai ser uma escrita mediada. Então, nesse trava-línguas, vai ser trazido desafios, palavras geradoras, para que eu também consiga trabalhar outros aspectos. Então, qual que vai ser o primeiro desafio? Vai ser a questão da sílaba, da presença do R no meio da sílaba ou no final da sílaba. Então, como por exemplo, a gente vai entregar a palavra letra e a palavra gritar. Então, a gente tem o R em posições diferentes na sílaba. Na sílaba tra, o R está no meio. E na sílaba gritar, o R está no final. Então, lá no quarto momento, a gente vai discutir essa questão. Então, a gente vai dar essa palavra geradora para a criança fazer o trava-língua. Então, por exemplo, letra, ela vai escrever um verso que tenha cheio de aliteração com essa palavra. Então, sei lá, letra, letramento, letrista. E aí a gente vai conseguir também avaliar, já entrando nessas propostas que serão avaliadas, né? A gente vai conseguir identificar a literação através da produção das crianças. Então, ela compreendeu o que é a literação e eu vou avaliar isso não em uma atividade que essa escrita dessa literação não tem proposta, mas dentro dessa produção desse trava-língua, tá? Outro desafio que a gente vai trazer são palavras geradoras com fonemas muito parecidos, que é o B, o T e o P. Então, a gente vai dar para um grupo o fonema, a palavra bela, que seria o fonema B, tela e pela, T e P. Então, tipo assim, muito próximos esses fonemas. Será que as crianças vão conseguir encontrar palavras que sejam parecidas e que possuem o mesmo som? Então, será que quando ela for achar literações para a palavra bela, vai aparecer alguma palavra que começa com T ou com P? E no quarto momento, será que vai aparecer algumas palavras repetidas entre os grupos? Onde que a gente vai encaixar essas palavras, então?
em grupo ou em outro, ou nos dois, porque a literação está com a última sílaba. Então, a gente vai conseguir explorar essa discussão através dessas palavras geradoras, tá? Então, o que a gente vai avaliar nessa proposta? A identificação da literação através da produção, que foi o que eu já comentei, a produção da cantiga em estrutura correta. Então, eles vão versificar a cantiga, vão entender a estrutura da cantiga antiga através da produção de uma cantiga com uma estrutura semelhante, compreensão e diferenciação dos fonemas. Então, a gente vai ver quais palavras que eles vão colocar para ver se aquele grupo, aquelas crianças, já entenderam a diferença entre BT e P. E, por fim, a comunicação e o trabalho em equipe, que são processos pedagógicos que quase nunca entram nas avaliações, mas que são extremamente necessárias, né? Então, essa questão também vai ser trabalhada. Então, nesse terceiro momento, a gente vai produzir esse trava-língua em maneira coletiva. E depois, no quarto momento, aqui a gente estaria avaliando também, né? Fazendo essa avaliação em grupo, podendo fazer uma mediação. Então, essa questão de colocar em grupos também ajuda o professor a mediar, né? Não precisa ter uma mediação individual. E aqui a gente precisa entender que esse processo avaliativo, ele é ao mesmo tempo um processo de aprendizado. Com a configuração em grupo, a criança ali pode solucionar uma dúvida, pode aprender uma coisa que ela não tinha entendido antes. Então, essa questão também é interessante. No quarto momento, a gente vai realizar essa batalha de trava-línguas. Então, como que vai funcionar? A sala vai estar dividida em grupos, né, na sua produção. Então, esses grupos vão enviar um representante lá para a lousa e aí a gente vai fazer essa batalha de trava-línguas. Então, em cada batalha, um integrante do grupo vai à frente tentar decifrar o trava-línguas sem errar. Então, o trava-línguas que algum outro grupo propôs, ou o seu grupo. Acho que pode ter ficado confuso. Gente, como é que vai funcionar? Os alunos produziram trava-línguas e agora os alunos vão recitar esses trava-línguas. Um integrante de cada grupo vai, por vez, na lousa, tentar recitar esse trava-línguas. Pronto, acho que agora ficou mais claro. E esse trava-línguas ele vai estar escrito na lousa pela professora, beleza? E o que vai acontecer? Da mesma forma que a gente fez no segundo momento, de ir circulando as aliterações, a gente vai circular as aliterações aqui. Então, observe, no terceiro momento, a gente avaliou essa aliteração através da produção. Então, eu consigo produzir uma aliteração e aqui a gente vai identificar a compreensão da aliteração através da sua identificação. Então, ali eu consigo produzir uma literação e aqui se eu consigo identificar uma literação através, né, desse círculo. Beleza? E aí a professora vai retomar os desafios propostos no terceiro momento. Então, a gente vai abrir aqui a discussão da posição da sílaba R em gritar e letra, e também observar os erros e acertos na produção. Então, bela, tela, pela, será que houve erros? E aqui é interessante que o erro aqui não é uma coisa não esperada ou uma coisa negativa. O erro aqui é utilizado para ser discutido, solucionado e impulsionado, né? Então, a gente também vai identificar a capacidade de autocorreção e intervenção. Então, aquelas crianças vão estar ali na frente, se acontecer algum erro, será que aquelas crianças conseguem solucionar esse erro? Conseguem se autocorrigir às vezes, intervir no erro do colega? Então, essa seria essa batalha de trava-línguas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa sequência didática. Ela foi feita com muito carinho. E uma ótima manhã para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, os meus colegas vão poder responder. Tchau, gente. Abraço.